Estamos a partir de agora falando em tecnologia, estamos falando em mercado, estamos falando do setor do plástico, numa noite onde o Simplas congrega todo o setor aqui da Serra Gaúcha e traz novidades. E uma das novidades nós vamos falar com o BRDE, nosso novo parceiro inclusive, BRDE que vem forte com uma história de mais de 50 anos aí pela frente, financiando empresas, a economia, a inovação, enfim, BRDE que é uma referência como um banco de desenvolvimento. A partir de agora nós vamos falar um pouquinho nessa história do BRDE, apresentando para os associados do Simplas, o Sindicato da Indústria de Material Plástico aqui da Serra Gaúcha, um pouquinho sobre a economia, como é que o BRDE está vendo e projetando para esses empresários um pouquinho do lado dessa área financeira que realmente fomenta a indústria principalmente. Carlos, a gente está bem otimista para 2013, 2014. A gente está trabalhando com uma expectativa de crescimento de 4% para o Brasil ano que vem. E para a economia gaúcha até um pouco a mais. Por que um pouco a mais para o Rio Grande do Sul? Porque a gente teve uma safra muito problemática em 2012. Nós tivemos uma quebra na safra agrícola gaúcha, muito significativa, próximo de 50%. E em função disso, o ano que vem tem que ser melhor, em função de que a gente espera que o efeito da estiagem não seja tão danoso como foi em 2012. E a economia gaúcha depende muito da sua agricultura. Então a gente está mais otimista até para 2013 com o Rio Grande do Sul crescendo até acima do Brasil. Quando a gente fala em agricultura, a gente está falando no transporte, por exemplo, que as nossas empresas como a Randon, como uma Guerra, como várias empresas trabalham o transporte em cima da agricultura. A agricultura vai bem, na prática o comércio, todo mundo vai bem, né? Sim, e a gente tem uma novidade, né? O governo federal esse ano colocou a taxa do Programa Sustentado de Investimento, que financia máquina, equipamento, ônibus, caminhões, que tem a base metal mecânica aqui de Caxias do Sul, né? A taxa hoje de juros ao ano, 2,5% ao ano, com financiamento para 10 anos. Nunca houve isso na história. Não. Nós estamos trabalhando com uma taxa de juros inferior à taxa de inflação. Esse ano a gente está esperando uma inflação de 5 e pouquinho, e o juro de 2,5% para 10 anos. Com carência, inclusive, para alguns casos, de 2 anos de carência. Exatamente. E a expectativa de inflação para o ano que vem em torno de 5%, para 2014, 5%, 2015, 5%, e o juro em 2,5%. Então veja que a taxa real de juro é de 3% negativo ao ano. Para quem produz, é o sonho para o empresário buscar um recurso para investir, produzir o próprio equipamento, se pagar, inclusive. Muito bom. E a gente está com uma expectativa que o governo continue desonerando o setor produtivo, né? Já veio algumas medidas de desoneração da folha de pagamentos, contribuição previdenciária para 40 setores, e a gente está otimista que nos próximos 4 anos isso continue. Por incrível que pareça, hoje a gente pode falar em redução de imposto. A gente está reduzindo imposto em máquina e equipamento, está reduzindo o financiamento, o juro está mais barato, está mais acessível, e a gente acredita que essas medidas que o governo vem tomando nos últimos anos vão reaquecer a economia. A economia esse ano realmente está patinando, a economia praticamente parou esse ano de 2012, mas todas as consultorias estão projetando em torno de 4%, ou seja, retomada para o ano que vem. Apesar da crise lá fora, que a gente sabe, a gente tem estudado muito sobre a Europa, e a situação europeia é muito problemática, muito intranquila. Então, ainda bem que o governo está atento com essas medidas aí de retomada do crescimento brasileiro. Mas não tem que se iludir muito, porque lá fora em crise, a crise deles está melhor que a nossa aqui em algumas coisas. Exatamente. A prova é que eles estão pegando dinheiro deles investindo aqui. E a gente tem que aprender a fazer isso, as parcerias também, né? Entender que, tu pega um bom sócio que tem investimento, tu tem um mercado, todo mundo quer o mercado brasileiro. Todo mundo quer e isso ganha, todo mundo ganha, né? Olha só, Carlos, eu tive olhando um dado impressionante. O PIB brasileiro em 2002 em dólares, porque é o que o investidor estrangeiro olha, o tamanho da economia brasileira. Claro que nós estávamos com a taxa de câmbio mais desvalorizada, era quase 4 por 1 lá em 2002. Mas mesmo assim, em 2002 nós tínhamos 500 bilhões de dólares de PIB nacional. Hoje nós estamos com o PIB nacional 2,5 trilhões de dólares. Então olha o crescimento em dólar, que é o que ele olha. Olha, a economia brasileira é 5 vezes maior do que era desde 2002. E o Brasil ultrapassou esse ano a Inglaterra e está ultrapassando agora nos próximos 2, 3 anos, a estimativa é essa, do Brasil ultrapassar a França. Em 2017, o PIB brasileiro em dólar vai ser apenas 20% menor do que o PIB da Alemanha. Então nós temos a possibilidade, nós passamos inclusive o mercado automobilístico alemão, nós passamos já em 2011, o Brasil produziu mais automóveis que a Alemanha em 2011, e o Brasil tem condições de chegar em 2020 aí como a quinta economia do mundo, né? A quinta economia do mundo, brigando com a Alemanha
nessa perspectiva. Então, o mercado brasileiro é o que atrai hoje o investidor estrangeiro. Não é só os eventos especiais. O que a gente está vendo aqui é um Brasil que tenta se encontrar para mudar o mercado, realmente criar uma imagem externa que nós somos responsáveis, eliminar, prender alguns caras que estão aí roubando há muito tempo, né? Botando financiamento, botando tecnologia agregada, formando gente para esse mercado, educando. Nós temos realmente tudo para fazer e são oportunidades que os empresários têm na mão para conquistar. É verdade, é verdade. Nós temos, inclusive, de 2002 para cá, a gente observou o seguinte, o crescimento do Brasil dentro da América Latina. É um mercado que antes a gente praticamente não olhava com tanto carinho. E é um mercado para o equipamento industrial brasileiro muito importante, porque a gente é, digamos assim, mais industrializado do que os nossos parceiros latino-americanos. Então nós temos toda a América Latina para conquistarmos. Se a gente fosse pegar lá em 1980, o Brasil era tinha mais ou menos o tamanho da economia mexicana. Hoje o Brasil é mais do que dobro da economia mexicana. Então vejo como o Brasil nesse período, com toda essa crise na América Latina, como nos últimos anos a gente tem crescido. E a América Latina hoje é um mercado em expansão. É o mercado em maior expansão hoje, é o mercado da América Latina, no mundo. Então tá aí uma oportunidade para o Brasil, hein? Tá aí uma oportunidade para o Brasil. Isso aí. Vamos ver, gente que sabe, hoje tem a palestra aqui para os associados do Simplas, é o BRDE, são aqui professores. Até comenta, tu está dando aula agora na PUC? Eu sou professor de economia na PUC, professor nos cursos de economia, administração e engenharia na PUC, né, há quase 11 anos, e economista no BRDE em Porto Alegre. E viajando no interior aí, dando alguma palestra, estamos à disposição. BRDE é uma instituição que a gente aprendeu a respeitar, já operou com a nossa empresa, com o BRDE, sabe da importância desse banco, né? Lá no passado teve gente tentando acabar com o banco, hoje nós temos uma entidade sólida financiando, fazendo com que as empresas tenham uma base super interessante, de orientação inclusive, não só de dinheiro, mas de orientação de como aplicar bem o dinheiro, onde comprar, como financiar, na melhor situação para você que é cliente BRDE. É gente nossa fazendo um mercado financeiro e uma comunidade mais qualificada.